Tem aumentado geometricamente as denúncias de ações de grupos criminosos tentando impedir candidatos em Fortaleza e no interior do estado de livremente percorrerem o município fazendo campanha, tanto para prefeito quanto para vereador. Ontem, em Caucaia, uma passeata foi dispersa no início da noite por conta de tiroteio de criminosos. As forças de segurança do Estado estão confirmando a cada dia que são impotentes para o enfrentamento. Aliás, a segurança estadual é incompetente até para enfrentar os criminosos que fazem parte da própria segurança pública. O tenente da Polícia Militar do Ceará, que foi preso por policiais de São Paulo, como denunciado pelo ex-governador Ciro Gomes, aqui nos estúdios da TV da Transparência, por envolvimento com o crime organizado, o tenente, que está preso ainda, repito, por envolvimento com a facção criminosa paulista PCC, o tenente é Robério Nunes de Souza. Embora o tenente tivesse na mira da Polícia Federal, a Polícia Federal já estava de olho nele ainda em 2015, há 9 anos. Em 2015, ele está aqui, anotado aqui, esse tenente Robério Nunes de Souza, com a sugestão de prisão preventiva, já em 2015. E ele, agora, em 2022, estava frequentemente ou constantemente relacionado para fazer a segurança do governador de plantão fora de Fortaleza. Veja bem, um homem desse, com ligação com uma das facções criminosas mais violentas, perigosas do país, era escalado para fazer a segurança do governador. Ele fez segurança do Camilo Santana, fez segurança da governadora Isolda Sela. Estava lotado na Casa Militar do governo do estado. A Casa Militar é onde fica um grupo que é considerado de elite porque ele ganha uma gratificação significante para prestar serviço ao Palácio da Abolição. A Casa Militar é agregada à Casa Civil do governo. Os dois titulares têm assento lá no mesmo prédio onde despacha o governador do estado. Pois bem, este homem, esse tenente, foi para a reserva agora, há pouco tempo, a pedido. Foi para a reserva a pedido. Esse homem estava na mira da Polícia Federal por envolvimento com o PCC desde 2015. Em 2015, o Poder Judiciário cearense foi informado desse trabalho do Ministério da Justiça através da Polícia Federal, com a sugestão do delegado da Polícia Federal de que esse tenente deveria ser preso preventivamente. Pergunto se ele foi. Ele foi preso agora, recentemente, porque em flagrante, por uma ação
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, fazendo exatamente diligências para captar criminosos ligados a essas facções, sobretudo a do PCC. Só 2 candidatos a prefeito de Fortaleza são realmente prioridades, suas candidaturas são prioritárias para as direções nacionais das respectivas agremiações. Eu me refiro ao capitão Wagner, do União Brasil, e José Sarto. A prioridade dessas candidaturas para a direção nacional se mede pelo apoio que o partido oferece ao candidato. Wagner e Sarto receberam praticamente dos seus respectivos partidos a mesma importância, um bom volume, mais de 7 milhões de reais. Os outros, Evandro Leitão, do PT, e o André Fernandes, do PL, este foi o que recebeu menos. E o Evandro Leitão recebeu um pouquinho mais do que o André, mas bem menos do que os 2 outros candidatos. Assim, pode-se concluir que o PT e o PL não têm os seus candidatos a prefeito de Fortaleza como uma prioridade das respectivas agremiações. Amanda, o que dizem os sites do Congresso Nacional nesta manhã? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. A gente começa os destaques no Congresso pelo site do Senado. O primeiro destaque no site da Casa é sobre o Banco Central. Pacheco agenda para o dia 8 de outubro a votação de Galípolo no plenário. Aqui em destaque é o presidente da Casa, entre os senadores Jacques Wagner e o secretário-geral da mesa, Gustavo Saboia, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou ontem que a votação sobre a indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central, para o cargo de presidente da autarquia, será votado no dia 8 de outubro no plenário. Ainda em destaque no site do Senado, é sobre o projeto que incentiva os combustíveis do futuro, que agora, depois de votação na Casa, depois de aprovação no plenário do Senado, volta aí a ser discutido na Câmara dos Deputados. Esse projeto cria o Programa Nacional de Diesel Verde, de combustível sustentável para a aviação e de biometano. A votação aconteceu em forma simbólica, com o senador Eduardo Girão, aqui do Ceará, registrando o único voto contrário. O projeto dos combustíveis do futuro também aumenta a mistura de etanol à gasolina e de biodiesel ao diesel. Também em destaque no Senado é que o partido Podemos quer que o Senado avalie as medidas contra a decisão de Moraes sobre o senador Marcos Duval. O líder do Podemos no Senado, o senador Rodrigo Cunha, anunciou que entrará com requerimento para submeter no plenário da Casa a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em relação ao senador Marcos Duval, também do Podemos. Em 7 de agosto, Moraes determinou o bloqueio das contas de Marcos Duval, que é investigado por supostamente atacar nas redes sociais os delegados da Polícia Federal que investigam aí o ex
ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, com as últimas notícias da Câmara dos Deputados, proposta isenta painéis solares do imposto de importação. Desde janeiro de 2024, painéis solares são montados, estão sujeitos ao imposto de importação com a alíquota de 10,8%, mas esse projeto de lei isenta esses painéis solares desmontados ou montados de pagarem esse imposto de isenção. O autor da proposta, o deputado delegado Caveira, do PL, diz que essa medida reduzirá os custos para o consumidor final e incentivará a adoção de tecnologias sustentáveis e a transição energética para fontes mais limpas e renováveis. Também destaque na Câmara, na área de política e administração pública, é um projeto que pune como improbidade administrativa ato de servidor que impede o recebimento de doações em calamidade. Esse projeto pune os funcionários públicos que atuem para impedir a chegada de donativos às populações vitimadas pelas calamidades públicas. Esse texto inclui o ato na Lei de Improbidade Administrativa por atentar contra os princípios da administração pública e violar os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. E, por fim, também destaque na Câmara, na área da saúde, uma proposta cria cadastro para identificar os indivíduos que usam medicamentos controlados. Além dos dados do paciente, esse cadastro, que se chamará Cadastro Único Medicamentoso do Governo Federal, ele preverá aí a identificação do médico que receitou o medicamento, o laudo médico que comprove a real necessidade do uso do medicamento prescrito e também exames laboratoriais. São esses os destaques que a gente tem no Congresso de hoje. Ciro Gomes, ontem, num debate na rádio O Povo, voltou a denunciar desvio de recursos públicos do governo do Estado para pagamento de propinas. Ele disse que está publicado no jornal O Povo uma nota antecipando o resultado de uma licitação de interesse do ex-governador Camilo Santana e do atual Eumano de Freitas para compra de merenda escolar. Segundo Ciro, estão anunciados no jornal os nomes das duas empresas que ganharão a tal licitação, óbvio, dirigida. Ele reafirmou que obras de médios e grande porte ou de grandes valores no governo do Estado só são feitas com pagamento de propina. Ele vem dizendo isso já há algum tempo e reafirmou que continuará denunciando. Pessoas gravaram esta parte da fala de Ciro, do programa de ontem da Rádio O Povo, e colocaram nas redes sociais. O ex-governador do Ceará, ao desculpar-se pelos apoios dados a Camilo e pelos elogios também feitos a Camilo, ele desculpa dizendo-se que só depois de um bom tempo foi que descobriu as falcatruas e por isso considera-se um corno político. O corno político, no dizer dele, é o último a saber da traição. E não se intimidou ao incluir o deputado Evandro Leitão no rol dos que, segundo ele, estão dilapidando o patrimônio do Estado do Ceará. Ciro terminou dizendo que o Ferreira Gomes,
o Ferreira Gomes, comprometido com as roubalheiras do governo do Estado, não é ele, é o outro. Textualmente ele diz. Naturalmente, referindo-se, ele não citou nome, ele só disse é o outro. Naturalmente, referindo-se ao irmão Cid Gomes, com quem está rompido desde meados de 2022. Evandro Leitão entrou com uma ação de reparação de danos contra Ciro Gomes, pedindo R$100 mil de reparação por acusações feitas anteriormente a ele pelo ex-governador cearense. Ontem, Ciro disse, no mesmo programa da Rádio Povo, que a obra de construção do plenário da Assembleia Legislativa cearense, que está sendo feita ao custo de R$23 milhões, sem licitação, ele disse que a obra está custando R$23 milhões, está sendo feita sem licitação, por uma empresa inidônea. Ele disse que a empresa é inidônea e é a mesma que foi escolhida também sem licitação há poucos anos para construir o prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, obra ainda inconclusa. O prédio do tribunal foi destruído por um incêndio, assim como foi o plenário da Assembleia. Aliás, questionamentos sobre o valor da construção do novo plenário da Assembleia foram levantados pelo deputado estadual Cláudio Pinho em meio a uma sessão da Assembleia recentemente, na presença do deputado Evandro Leitão. Cláudio Pinho disse que o valor da obra, a reforma ou a construção do plenário da Assembleia Legislativa, o valor desta obra é maior que o valor gasto pela Prefeitura de Fortaleza com a reforma da praia de Iracema. A acusação de Cláudio Pinho ficou sem resposta. Amanda, o que dizem os sites dos 3 jornais de maior circulação do país? A gente começa os destaques pelo jornal O Globo sobre a corrida eleitoral lá em Belo Horizonte. Duda Salabert é sabatinada pelo jornal O Globo. Também em destaque a sucessão na Câmara dos Deputados, o racha no Centrão, o novo candidato e a participação de Lula, as mudanças no jogo na sucessão de Lira. Hugo Mota sempre foi considerado uma alternativa pelo próprio presidente da casa. Sobre o perfil de Hugo Mota, da tropa de choque de Cunha ao favorito do governo, quem é Hugo Mota, deputado que embolou sucessão. Também em destaque na coluna de Bela Megali, o não de Tarcísio para o ministro Alexandre de Moraes. Sobre a Venezuela, políticos, estudantes e jornalistas perseguidos por Maduro buscam refúgio. Também em destaque é o caso Deolane, o dono e CEO da Esportes da Sorte vai se entregar à polícia, diz a defesa. Sobre esse mesmo caso, o Lamborghini de Deolane teria sido importado por CEO de Bet em esquema de lavagem de dinheiro. Sobre as eleições em São Paulo, endividada, bilionário e idoso, quem são os maiores doadores da campanha de Pablo Marçal? Após a propaganda da TV, o Datafolha divulga hoje novas pesquisas para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Sobre a situação dos
X no Brasil, Nunes Marques determina manifestação da PGR em ações que contestam o bloqueio da rede social. No Estadão, os destaques de hoje são os fundos de pensão. Os réus por gestão temerária atuam por proposta do governo Lula que abranda as punições. A mudança nas normas do Conselho Monetário Nacional tem apoio de gestores denunciados na Operação Greenfield. Eles dizem que a proposta visa evitar a criminalização dos maus investimentos. Em destaque também é sobre a situação de Elon Musk aqui no Brasil, da empresa dele, o X. Brasileiro vê suspensão do X por Moraes em motivação política e critica multa por uso de VPN. Também em destaque, William Vac escreve sobre a prisão de Deolane, sucesso de Marçal, goste-se ou não, política segue inversão de valores. Sobre as eleições nos Estados Unidos, porque o Irã se tornou a maior ameaça de desinformação na corrida presidencial dos Estados Unidos, de acordo com The New York Times. Com a onda de operações de hackers e sites falsos, o país intensificou os esforços para desacreditar a democracia americana e desequilibrar a eleição contra Trump. Também em destaque é quem é o empresário por trás da Vaidbet, investigado na operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. Sobre o benefício, Lula ficará sem dinheiro para pagar a última parcela do auxílio gás se não reverter o corte, mas o Ministério da Fazenda já admite uma preocupação com essa medida. Na Folha de São Paulo, o destaque é a coluna de Mônica Bergamo. Marçal viaja, diz que vai encontrar um presidente e deve fazer reunião com Bukele em El Salvador. Ícone da direita, o líder controverso é criticado por entidades de direitos humanos. A presença do coach é um ato incerto, na verdade a sua presença é incerta no ato convocado por bolsonaristas no próximo dia 7 de setembro. Também em destaque é o mercado financeiro, já está com o nome do influenciador para a presidência em 2026. Sobre o planeta em transe, 9 em cada 10 terras indígenas na Amazônia enfrentam a seca com falta de alimentos e de água. Nesse mesmo assunto, a hidrelétrica Santo Antônio paralisa parcialmente com a seca do Rio Madeira. A qualidade do ar em Porto Velho está em níveis perigosos de se respirar e a estiagem revela fósseis gigantes. Também destaque aqui na Folha de São Paulo é sobre a pesquisa Datafolha, que vai divulgar como está a disputa eleitoral em algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Na União Europeia, Macron nomeia negociador do Brexit como o seu primeiro-ministro. E também aqui destaque é sobre a guerra na Ucrânia. O Brasil, a China e a Índia podem ser mediadores pela paz no conflito da Ucrânia, é o que diz Putin. Na educação, o governo Lula e a Prefeitura de São Paulo, sob Nunes, atrasam a aquisição de milhões de livros escolares. E por fim, agora sobre a televisão, na área de cultura, agora há algo que não pode mais ter homem hétero e branco nas novelas, diz Tiago Fragoso. O artista afirma que hoje existe pouco espaço para os atores com o perfil dele na TV brasileira. São esses os destaques dos principais sites de hoje. Bom, ontem foi realmente instalada a CPI da CAGES na Câmara Municipal de Fortaleza. Eu digo oficialmente porque foi a sessão que tomou o primeiro depoimento. E o primeiro depoente foi o presidente da companhia, o senhor Neuri Freitas. Foi um depoimento longo, mas água com açúcar. O vereador Lúcio Bruno, que é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito,
deu o norte do que ele quer perseguir ao longo da investigação. Não aprofundou os questionamentos, mas fez deu um painel do que vai acontecer. Ele falou sobre investimentos, cobrou informações sobre investimentos da CAGES, sobre a influência de políticos na CAGES para asfaltar ruas em bairros da cidade, falou do desperdício da quantidade de água, que é muito elevada aqui em Fortaleza. 40% da água tratada vai para o esgoto, sem ser utilizada. Vazamento da rede, algumas outras coisas de defeito de administração, de gerenciamento da empresa. Os vereadores reclamaram muito sobre o valor da tarifa, e o presidente disse que a tarifa é realmente cara, porque a empresa tem condições de prestar serviço, vender água a 98% da população de Fortaleza. Ele disse que em 98% das habitações de Fortaleza tem água na porta, mas as pessoas não pedem a ligação. Ele não deu explicações porque não pedem a ligação. Mas é possível se avaliar que a má prestação do serviço é uma das causas. A má prestação do serviço é uma das causas. O vereador Lúcio Bruno disse que deu lá o exemplo de uma visita que ele fez a vários locais aqui em Fortaleza, pontos diferentes de bairros, e em cada uma dessas visitas encontrou uma casa sem água. Sem água porque a CAGES não estava fornecendo água naquele dia. Uma prepotência que lhe é peculiar. O presidente da CAGES disse que não podia ser verdade, porque a empresa tem lá os seus mecanismos de avaliação e tem um grupo para receber informações de falta de água ou qualquer outro defeito, e esse grupo não tem registrado essas denúncias de falta d'água. Em seguida, o vereador voltou e nominou. Foi em bairro tal, casa tal, bairro tal, casa tal, e assim por diante. Depois ele baixou a bola e disse, pode acontecer pontualmente e tal, mas nós estamos fazendo investimentos para reduzir essas dificuldades e reduzir também o desperdício de água. A perspectiva da CAGES é em gastar R$1 bilhão, em investir R$1 bilhão na recuperação da rede, para diminuir esse desperdício em até 25%. Falou muito de que os custos são muito elevados, e as pessoas não fazem as ligações, além do desperdício, tem o roubo da própria água. Falou da questão do esgoto e não reconheceu em nenhum momento que o maior problema da CAGES é o da administração. Ora, aliás, uma das manchetes de hoje dos jornais, não lembro, é de que há uma grande quantidade de domicílios sem ligação de esgoto, jogando o esgoto a céu aberto. Ora, a CAGES, a liberação do uso de um imóvel, a liberação feita pela prefeitura, exige que esse imóvel tenha ligação de água e esgoto. Não pode ter apenas uma ligação.
a não ser que não tenha rede de esgoto. Mas o presidente da CAGES disse que nós temos rede de esgoto para atender a 68% da população. Mas nem toda a população utiliza essa rede de esgoto, faz ligações clandestinas. A CAGES podia ter um mapeamento dessas ligações clandestinas. Ela sabe quantos imóveis residenciais nós temos, residenciais e comerciais, nós temos na cidade de Fortaleza. E, mais do que isso, ela sabe quantas ligações d'água nós temos em todos esses pontos. E também quantas ligações de esgoto. Óbvio, se ela constata que tem uma residência que tem a ligação de água, mas não tem de esgoto, e lá na porta dessa residência passa a rede de esgoto. Por que não ela fazer um trabalho para ligar? O proprietário tem a obrigação de ligar. Há meios legais para a própria CAGES obrigar a ligação. Nenhuma residência pode estar jogando esgoto a céu aberto, sob pena, aliás, no caso, em caso que tenha uma rede de esgoto passando na porta dessa residência. O presidente da CAGES também falou em um certo momento sobre a tal usina de dessalinização, que foi motivo de discussões acaloradas, até no ano passado. A prefeitura chegou a dizer que não ia dar autorização para a construção dessa usina de dessalinização na Praia do Futuro, porque era uma ameaça às redes de internet que chegam no Brasil via Praia do Futuro. A CAGES mudou o local, mas está impedida de iniciar os primeiros trabalhos, embora ela já tenha anunciado isso há não sei quanto tempo. Até bem pouco tempo, o último anúncio era que o início das obras começariam em março passado. Já está vindo, próximo do outro março e nada. E então ele explicou que esse novo terreno, um pouco mais distante daquele que era questionado, foi ocupado. As pessoas ocuparam lá o terreno e ela não pode fazer absolutamente nada. Vamos ouvir o que ele falou sobre usina de dessalinização. Bom, nós assinamos esse contrato, a gente começou a discutir a dessalinização em 2017, certo? Porque naquele momento a gente estava no pior momento de crise hídrica, Castanhão chegou a 2% e tinha uma discussão geral. Eu acho que vocês devem lembrar que tinha até toda uma discussão sobre a indústria usar água, e a água era prioritariamente para o abastecimento humano, mas não estava chovendo, não tinha água para todo mundo, já eram muitos anos de seca, né? E os mananciais realmente se exauriram, praticamente, e obviamente que Fortaleza era a nossa grande preocupação. Como eu já falei, no interior a gente consegue às vezes resolver com poços ou uma adutora trazendo água de um outro local que porventura tenha, mas enfim. E aí naquele momento a gente viu que a gente precisava repensar todo o uso da água aqui no Ceará, precisava diversificar a matriz hídrica. E aí dois pontos principais. O primeiro era ter água de reuso para a indústria. Para a indústria não usar, não concorrer com o abastecimento humano. Então a indústria só receberia a água depois do uso humano, que seria a água do esgoto, tratada e entregue para ela. Só que o modelo hoje ainda é: a indústria vai buscar no manancial, o ser humano vai buscar no manancial, para o uso da agricultura vai buscar no manancial, para a pecuária vai buscar no manancial, todo mundo vai buscar no manancial. Não tem reciclagem de água. Então a gente entendeu que aqui a gente precisa ter reciclagem de água. E aí quando eu tirar a indústria do manancial, aí vai sobrar mais água para o abastecimento humano. Isso vai dar um pouco mais de garantia. É por isso que no projeto para o hidrogênio verde,
A gente fala em água de reuso, pegando o esgoto que a gente tem aqui em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, transformando em água de reuso e mandando para lá. Ou seja, não vai precisar usar água e concorrer com abastecimento humano. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi, vamos trazer uma planta de dessalinização para cá, que é um modelo que já é utilizado no mundo inteiro, é uma tecnologia consagrada. Os países ali da Ásia, muitos usam, principalmente aqueles mais desérticos, né? Em Israel se usa, em Barcelona se usa, na França, na Espanha, na Itália, tem em tudo que é local. Fizemos algumas visitas, vimos que era a melhor alternativa ter dessalinização para abastecimento humano e o reuso para a indústria. Porque o reuso não pode ser para abastecimento humano, inclusive tem lei aqui no Ceará proibindo o reuso para abastecimento humano. Existem já países que fazem isso, vai reuso para abastecer o ser humano, mas aqui não. Então, reuso para a indústria, dessalinização para abastecimento humano. Qual foi o ponto também? Naquele momento a gente viu que quando a gente implantou todas aquelas medidas de tarifa de contingência para inibir o consumo, recirculação de água de lavagem dos filtros, bombeamento de água do volume morto dos açudes e tal, a gente só conseguiu para Fortaleza 1 metro cúbico. Foi o suficiente para não ter racionamento. Então a gente tinha uma referência que se tivesse algo de 1 metro cúbico, numa situação crítica, poderia ajudar bastante. E aí pensamos na usina de dessalinização de 1 metro cúbico, que atende mais de 720 mil pessoas, representa 12% da água necessária aqui para Fortaleza, e que, estando aqui nessa região, ajudaria até no abastecimento dessa região que é a última a receber água, que é a área norte. E aí pensamos também a parte financeira, né? Porque muita gente disse assim, então por que não coloca no PECEM? Porque ficaria muito caro trazer essa água para cá, com uma tubulação do PECEM para cá, mais de 50 quilômetros. Então o que a gente estudou viu que o melhor local era a beira-mar, pela qualidade da água, pela corrente marinha, por estar próximo dos nossos reservatórios e por atender logo essa região norte aqui, que sempre é um dificultador quando tem alguma manutenção do sistema. E assim lançamos, foi feita uma PMI, quem ganhou essa PMI foi uma empresa chamada GS Inima, que é uma empresa coreana e espanhola, ela fez todos os estudos. Nós licitamos, quem ganhou foi um consórcio formado por uma empresa Abengoa, que é espanhola, mais Marquise, mais PB Construções. Assinamos um contrato em março de 21, demos a ordem de serviço. Quando a gente começou a fazer as avaliações da área de mar, aí as telefônicas chegaram dizendo que não, que ia quebrar os cabos de fibra ótica. E aí começou toda aquela discussão sobre cabo de fibra ótica. Eles vão demonstrando que não. Pegamos parecer de uma empresa dinamarquesa, pegamos parecer da UFC, da PUC Fluminense, para mostrar que a probabilidade de quebrar a fibra ótica era baixa ou muito baixa, como é hoje. Porque hoje a fibra ótica sai do mar e entra no continente. Eu não sei se vocês sabem, mas por exemplo, a da Vivo é da Claro, me recordo, o data center dela é lá na Ponte Vieira. Então um cabo submarino de fibra ótica sai da Praia do Futuro, vem pela cidade lá até a Ponte Vieira. Ele está cruzando aí por água, esgoto, gás, drenagem, até outras tubulações de outras concessionárias. Nunca foi quebrado. Lá na Praia do Futuro a gente tinha mais de 1.200 pontos de cruzamento entre cabo e rede de água e esgoto da cabeça. Mais de 100 com a drenagem do município. Mais de 200 com gás da Cegás. Ninguém nunca quebrou. Não íamos quebrar dessa vez, principalmente numa obra tão localizada. Mas teve aí uma atuação muito forte do setor, a gente não conseguiu evoluir e estamos sem evoluir até hoje, por isso a mudança de local. A gente nem discutiu o mérito. A gente está vendo que não vai ter essa decisão de mérito e não iremos chegar a lugar nenhum. Então ainda está nos primeiros passos.
ainda. E aí, por isso, pensamos num outro local. Esse outro local é uma área ali pertinho do gasoduto da Petrobras, pertinho do Vicente Pison. Perto de Sérgio Luiz. Só que é uma área que também agora tem uma questão de ocupação. Não de agora, já estava ocupada, né? Então a gente tem que agora tratar com todas essas famílias para buscar primeiro uma alternativa de moradia para elas, e aí estamos trabalhando com a CAGES, Secretaria das Cidades, para buscar alternativa, conversando com todo mundo. Tem alguns vereadores envolvidos, tem alguns deputados também envolvidos, tem alguns escritórios de direitos humanos também participando da discussão. Ou seja, só começaremos a planta quando resolvermos a questão das famílias que estão lá. Aí, resolvendo isso, se inicia a obra, e aí uma obra de 2 anos, se tivesse começado em 21, a gente já estava com ela funcionando. Ela já passaria a dar uma garantia num momento de crise. Com sorte que a gente não precisou, e agora a gente tem aí mais uma etapa para resolver e iniciar a obra. O contrato ainda em vigor. Essa é a situação. Bom, com essa fala do presidente da CAGES, o Deuri Freitas, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, agradecendo a sua honrosa audiência e convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.